Queridos, nós hoje vamos dar uma continuidade. Continuidade não, nós vamos, na verdade, concluir a palavra que nós iniciamos a semana passada. Como eu falei sobre a nossa semente, que nós deveríamos compartilhar, semear, compartilhar com as pessoas do nosso celeiro espiritual, que Deus tem enchido aqui neste lugar, que Deus tem nos dado esse lugar, a boa semente, que o pão do Senhor tem sido o nosso alimento todos os dias, que é a sua palavra. Falei aqui que eu orei para que o Espírito Santo tocasse no seu coração, movesse o seu coração, no momento em que você fosse sentar na sua mesa para fazer a sua primeira refeição, a refeição do dia, e lembrar que, da mesma forma que você estava fazendo sentando para se alimentar, com a sua primeira refeição do dia, o Espírito Santo estivesse lembrando que você e eu precisamos do nosso alimento da manhã. Eu estava vendo uma live, ouvindo alguma coisa, lendo alguma coisa a respeito de uma palavra que calou o meu coração, e eu quero compartilhar com você. A pessoa falava sobre o que Deus está esperando de nós. E a Bíblia fala assim: paz me deito, e eu pego no sono, porque o Senhor me faz habitar em segurança. E quando eu acordo, é porque o Senhor me despertou. Dormi, acordei, porque enquanto eu dormia, eu não vi nada. Eu simplesmente apaguei. Mas o Senhor velava por mim, cuidava de mim. Irmão, isso é coisa do céu, né? Enquanto a gente dorme, o Senhor cuida de nós. E a Bíblia fala que ao seu povo, Ele dá enquanto descansa. Enquanto dorme, enquanto descansa. Mas, quando nós acordamos pela manhã, aquele mesmo Deus que velou pela minha vida e pela sua vida, que cuidou de nós enquanto nós estávamos dormindo, é o mesmo que nos despertou e que nos desperta a cada manhã para um encontro com Ele. Nós dormimos com Ele e acordamos com Ele, tipo, acorda. Eu vi uma reportagem uma vez, um documentário a respeito do sono e como o nosso cérebro funciona, né? Como que a gente acorda? Por que a gente acorda naquele horário? Porque o nosso corpo tem um descanso e tem um tipo de um sininho assim, né? Na ciência diz isso, que o nosso cérebro nos desperta para a gente acordar. Mas isso só acontece porque quem formou o nosso cérebro nos capacita e dá esse conhecimento para a ciência, e o nosso cérebro funciona por ele. E com um propósito, de quando a gente abrir os nossos olhos, a gente entender que Deus me acordou. O Espírito Santo me acordou agora, porque Ele está me chamando para um encontro com Ele todas as manhãs. Eu conheço uma canção que eu gosto muito, ela é em espanhol, mas eu escuto ela em espanhol e traduzida. E ele fala que, espera-me, Senhor, todas as manhãs, porque eu quero marcar o encontro com você. Ele está esperando a gente todas as manhãs para marcar o encontro conosco, para nos saciar e nos dar o primeiro alimento do dia. Porque esse é o melhor. Você pode fazer a sua ginástica, você pode fazer o seu exercício, pode fazer o seu bom café, comer sua frutinha pela manhã. Isso é bom, porque eu faço isso. Mas o seu alimento pela manhã, o seu pão espiritual, você precisa também preparar através da palavra. E hoje eu trago uma palavra para você que tem como tema, para que a gente termine essa mensagem,
Vigiai e orai, para que o inimigo não roube o que está sendo plantado no seu coração. Ouça. Vigiai e orai, para que você não seja roubado e nem permita que o inimigo roube a semente que já foi e tem sido plantada no seu terreno chamado coração, que é a terra, sua alma, aonde seu espírito, aonde a semente tem sido plantada. E eu quero compartilhar com você que é tempo, como eu falei a semana passada, de compartilhar as sementes dos nossos celeiros espirituais. E vigiar o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus tem nos dado. E em que solo está caindo a sua semente. Você e eu precisamos olhar dentro do nosso terreno emocional, nossa alma, para saber o que eu estou fazendo, como eu falei a semana passada, com essa semente que está sendo derramada ao nosso coração. E eu quero, lá em Mateus capítulo 13, eu não vou ler toda a palavra, mas lá no versículo 13, está a parábola do semeador. Eu acredito que na igreja não tem irmão cristão que nunca ouviu sobre essa parábola do semeador. Para não ficar muito comprido, a gente vai pegar a parte, e você em casa, porque aí também já é um gatilho para você ler toda. O capítulo 13 do semeador, até onde eu vou começar. Então, Mateus capítulo 13, nós lemos parte desse versículo a semana passada, e eu ministrei em cima do capítulo 11 ao 15, mas hoje eu vou falar do 15 em diante até o 23. E nós vamos começar assim. Não deixe de ler, por favor, o capítulo 13 da parábola do semeador, se você não conhece. E para que você possa, quem sabe, receber uma revelação bem mais profunda daquilo que você vai receber do Senhor agora. Diz assim, no versículo 10. Os discípulos, Mateus 13, versículo 10, se aproximaram de Jesus e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Sabe que tem hoje em dia, falar por parábolas, assim, é aquela meia palavra que você não quer falar muito direito, para a pessoa não entender, o outro não entender, que só quem entende é os que estão ligados. Né? Ele respondeu: a vocês foi dado ao conhecimento dos mistérios do reino do céu, mas a eles não. Eu falo com vocês de uma forma que vocês entendem, mas eles não. Então, aquilo que eu disse semana passada, temos o privilégio de receber da parte de Deus o conhecimento dos mistérios, aquilo que muita gente não entende, a revelação que Deus dá para nós, para nosso cotidiano, para nossa vida, para nossa relação com Ele, milagres que as pessoas não entendem. Mas Ele diz: a vocês foi dado esse privilégio. A quem tem será dado, e este terá grande quantidade. Lembra que eu falei sobre isso? De quem não tem, até o que tem será tirado. Por essa razão eu lhe falo por parábolas. Porque vendo eles não veem, ouvindo eles não ouvem, e nem entendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, vocês jamais perceberão.
Pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade. Ouviram com seus ouvidos, fecharam os seus olhos. Se assim não fossem, poderia ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter e se curaria. Culto de libertação. Hoje. Libertação consiste em ver, ouvir, entender, praticar, ser sensível e a sua vontade ela ser minimizada muitas vezes, ser deixada de lado para que a vontade de Deus se cumpra. Isto é libertação. Isso é estar liberto. Os ouvidos têm que estar abertos, destampados, os ouvidos e os olhos também abertos. Para entender, para ser liberto, é preciso ter esta revelação, esse discernimento, essa característica, essas sensibilidades, para curar o coração, se converter e entender o que Deus quer fazer na nossa vida. Caso contrário, você está numa prisão. Porque a gente ouve, nos tornamos bons ouvintes, mas não pratica. Isso é prisão espiritual. As escamas dos olhos estão lá, a gente enxerga como a gente quer. E não do jeito de Deus. Ouve o que nos convém. O que é bom para nós. Isso não é conversão. Isso não é dizer que conhece a Deus. Ele diz, isso é coração insensível, endurecido. O inimigo faz isso, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso lá na frente. Agora, vejam bem o que é ser ao contrário de tudo isso. Mas felizes são os olhos, versículo 16, os olhos de vocês, porque veem. Você é feliz porque você está vendo, está ouvindo o que está sendo dito pelo Senhor e está entendendo. A felicidade de um cristão, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, e a libertação e cura desta pessoa, minha e sua, consiste exclusivamente no que está sendo falado agora aqui. Ouvir, se converter, ouvir a verdade, olhar, praticar, ser sensível para se converter e ser curado. Quem são essas pessoas? Esses, diz a palavra, podem se considerarem felizes. Este é o segredo da felicidade daqueles que conhecem o Senhor. Fora disso, irmão, não tem felicidade. Ela é passageira, ela é falsa. É momentânea, aquilo que eu falei a semana passada. O crente recebe um teco desse tamanho de Jesus, uma bênção desse tamanho, porque pagou as contas, porque bateu meta, porque resolveu o problema, porque casou, porque se apaixonou, e acha que está no auge. Meu filho, isso não é felicidade. A Bíblia diz, é bom, é muito bom ter tudo isso, mas a palavra de Deus diz aqui, que felizes são os olhos de vocês, porque veem relacionamento com Deus. É ter esta vida no Senhor. Porque ele diz, porque eu te digo uma verdade. Versículo 17. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ou seja, tem muita gente, mesmo lá os profetas do passado e hoje, que querem o que você tem. O que Deus está te oferecendo. A verdadeira felicidade. O ouvido sensível. Os olhos abertos. Para enxergar os mistérios de Deus, as coisas do céu. Ter a capacidade, a inteligência e o conhecimento dos céus para você entrar e sair em qualquer lugar e falar do amor e da graça de Deus pela revelação do Espírito Santo. Buscar o conhecimento de Deus e ser feliz. Não é o que você acha que é felicidade. Mas ele diz, são os que veem o que
o que Deus quer que eu e você enxergue. Que o que o Senhor, o Espírito Santo, deseja que eu e você escute. Portanto, ele diz, mas eles não viram e não ouviram. Por isso que eu estou hoje, diz o Senhor, dizendo a vocês, cuidado, vigiem, para que o inimigo de vocês não roubem aquilo que vocês têm visto e ouvido, porque a alegria minha e sua, meu querido irmão, e minha querida irmã que está aí, que talvez seja até triste, desanimado, procurando alegria nas pessoas, nas coisas. E é por isso que ele diz, olha, eu estou te dando uma semente hoje, um pão, um alimento, uma palavra. Eu estou abrindo o teu ouvido e os teus olhos. Estou tornando o teu coração sensível para que você veja e experimente o que é a verdadeira felicidade. Portanto, ouça o que significa a palavra do semeador. Aí eu quero que você depois, por favor, volte lá. Quando alguém, que aqui é a chave da minha mensagem hoje, ouve a mensagem do reino de Deus, do reino, e não entende, e não deixa ela entrar lá, e não deixa que essa palavra faça um efeito de cura, e não permite que o Espírito Santo faça uma obra de restauração, não rumina, não lê de novo, não ora a palavra em cima do que você ouviu, não se arrepende, não muda de postura, continua fazendo as mesmas coisas, quer servir a Deus do seu jeito. Ele diz, olha, o diabo, o maligno vem, arranca o que foi semeado no seu coração. E se ele arrancar o que foi semeado no seu coração, é impossível você ser feliz. Porque a intenção dele é desconectar você exatamente do verdadeiro relacionamento com o Espírito Santo, com a palavra, para que você não seja feliz. Então, ele vem roubar a semente. E como ele faz isso, queridos? Ele faz isso, primeiro, porque a gente permite. E segundo, porque a gente não deu crédito. Diz aqui, nós se tornou insensível ao que ouviu. Ele sabendo que a pessoa se tornou insensível. Como é que o diabo sabe que eu me tornei insensível? Porque pelas minhas atitudes, pelos meus comportamentos, pelas minhas práticas que não são mudadas, depois que eu comi, recebi a palavra, que eu ouvi a mensagem, que eu comi do pão de Deus, que a semente foi lançada, ela não causou efeito nenhum, eu continuo fazendo as mesmas coisas. Isso quer dizer que eu me tornei insensível. E ele fala assim, caiu lá aquela palavra, está do mesmo jeito, não mudou. Olha lá, então eu vou roubar. Porque não teve mudança. Eu espero que nessa noite, em nome de Jesus, querido, pelo poder do Espírito Santo, eu profetizo na tua vida agora, em nome de Jesus, que toda seta, todo demônio que rouba a mensagem, ou que roubava a mensagem do teu coração, eu declaro em nome de Jesus nessa noite, pelo poder do sangue do Cordeiro, eu paraliso agora esse espírito maligno, roubador de palavra, roubador de mensagem da tua vida, em nome de Jesus. Eu oro agora também para que teus ouvidos sejam destampados. Eu oro agora que teus olhos sejam abertos, em nome de Jesus Cristo. Eu oro para que teu coração seja sensível à voz do Senhor, mas que o Senhor abra os teus olhos nesta noite, para que você experimente da verdadeira felicidade, se submetendo a essa revelação, em nome de Jesus. Insensível e de má vontade. Como que alguém tem má vontade e endurece o coração para fazer as coisas que Deus está pedindo, cumprir a palavra de Deus, só para ser feliz, gente? Como?
Você está infeliz? Você está triste? Você está angustiado? Você percebe que tem alguma coisa errada aí com você? Então, que tal você se voltar para essa palavra dessa noite? Em nome de Jesus Cristo. E Ele mexendo com o teu sentimento, tornando a pessoa surda, cega a palavra de Deus, os ouvidos fechados, coração endurecido, não se converte. A Bíblia diz que isso é cativeiro, gente. Você está dentro de um cativeiro espiritual que Deus quer que você saia em nome de Jesus Cristo. Os seus olhos estão fechados para o encantamento, para o dinheiro, pelo medo, a loucura, a insensibilidade, o desânimo. Você entra dentro de um cativeiro espiritual e Deus te diz, escuta, a tua felicidade tem. Abre os teus olhos. Ouve o que eu estou falando nessa noite. Desperta, igreja, em nome de Jesus Cristo, porque o teu inimigo, o inimigo da tua alma e da minha, diz o Senhor, ele está roubando a semente que foi plantada no teu coração. E ele diz aqui na palavra, ele diz, o que foi semeado está sendo roubado. Mas nessa noite, em nome de Jesus Cristo, eu paraliso esse espírito de roubo na tua vida espiritual, em nome de Jesus. Mas ele diz aqui, quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por um pouco tempo. Chega na igreja da glória, estou cheio de Deus, canta, louva, se arrepia, é fase. Sabe aquele crente da fase? Mas pastor, bateu um vento que ele fala, opa! Ele simplesmente sai da presença de Deus e esquece o que está sendo ministrado agora e nos outros cultos que Deus tem falado conosco. Sufocou, e diz a palavra que, todavia, não tem raiz em si mesmo. É por pouco tempo. Como é que está a sua vida? O que você tem feito do que você tem escutado? Você está acumulando nos seus celeiros palavra, informação, conhecimento, para quê? Lembra que eu falei a semana passada, outro dia, não sei, aqui? Pega o telefone, conversa com alguém, semeia à distância. Vê a necessidade dessa pessoa. Se você tem um celeiro cheio como eu tenho, ore, peça estratégia para Deus. Deus, como é que eu vou abençoar uma pessoa com a semente que eu tenho, que é a palavra de Deus? Porque ele diz, é por pouco tempo, querido, Jesus está voltando. As coisas vão piorarem. Tem um alívio para o povo de Deus, mas você precisa tomar uma posição. Diz, quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, abandona. Mas hoje não vai abrir o comércio. Como é que eu vou ganhar dinheiro? Mas hoje não tem vacina, eu vou morrer. Mas hoje, o que está acontecendo? Eu não tenho mais vontade de orar. Mas hoje vai acabar o não sei o que lá no mercado. Eu vou correr. Mas hoje já teve uma estatística aí que morreu. Irmão, pelo amor de Deus, em nome de Jesus Cristo, o crente não pode experimentar e nem viver essas situações, porque ele diz, a minha alegria está, a sua alegria está em mim, é só você voltar os seus olhos para mim, para ouvir o que eu estou dizendo a você nesta noite. Não abandone. Se você abandonou, se você a rejeitou, se você acreditou em tudo que você está escutando, o que Deus está falando aqui é que a semente que você se alimentou, a palavra que está caindo no seu coração, sufocou e você simplesmente deixou. Mas nessa noite, em nome de Jesus, diz o Senhor, se levanta pelo poder do nome de Jesus Cristo. Anda, mulher, levanta, homem. E coloque em prática a palavra de Deus. Não deixe que o inimigo sufoque e nem roube a semente que já está no teu coração, em nome de Jesus. Mas quando a semente caiu entre os espinhos, e esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, os enganos, as riquezas sufocam, tornando infrutífera. Aí Satanás entra em ação, totalmente.
É a fase pior de um crente. É quando ele se deixa levar, por isso que eu acabei de falar aqui agora. Aí o Espírito de Deus pergunta para você e para mim nessa noite: o que foi que você fez com a semente que eu coloquei no seu coração? Como é que você quer ser feliz, que alegre, andar seguro, se você não está dentro desse padrão, desse parâmetro? Ouvir e guardar as palavras, porque ele diz: eu tenho coisas maiores para você. Porque você não está entendendo o que eu estou falando. A felicidade não consiste no que você vê. A semente que eu coloquei no teu coração, Satanás está roubando. E você não está fazendo conta disso. Você não está percebendo que o que você está acumulando é celeiro de conhecimento, celeiros de mensagem. Live, vai para live, outra live, pregador, como eu falei a semana passada, de pregador. Mas olha, você pode ir onde você quiser. Mas se essa verdade não for revelada ao teu coração, na essência que ela tem que ser, no poder do Espírito Santo, você não vai encontrar felicidade. Se você não deixar o Senhor abrir teus olhos, ouvir os teus ouvidos, e não viver o estilo de vida que você acha que é o correto, irmão, você vai ficar batendo nas portas, Jesus está chegando, e aí? Mas eu quero concluir a minha mensagem dizendo, versículo 23. Quanto à semente que caiu em boa terra, este é o caso daquele que ouve a palavra, entende e dá uma colheita de 100, de 60 e 30 por 1. Essa é a diferença da semente, da palavra, que é lançada no teu coração e no meu. Tem resultado. Ele diz que o que entendeu, o que caiu no coração, e diz a Bíblia, esse aí é o que tem alegria. Você que está aí prostrado essa noite, deixa eu te falar, não tem felicidade, não tem, se não tiver em Cristo Jesus, se não tiver essa palavra guardada no teu coração. Eu já estou terminando a minha mensagem. Eu quero muito, em nome de Jesus, e declarar e profetizar que você tenha esse ouvido aberto para aquilo que Deus está falando esta noite para mim e para você. Da mudança de vida, da transformação que Ele quer te dar, da alegria, da verdadeira felicidade. Que não estão nas pessoas, mas está nele, o Senhor Jesus. Abra sua Bíblia para concluir em Lucas capítulo 28. No meio daquela multidão toda, que Jesus estava fazendo milagres, alguém se levanta, ouça que coisa tremenda, que revelação profunda é essa. E diz assim, no versículo 27. 11, 27. Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma multidão exclamou: feliz é a mulher que te deu luz e te amamentou. Ele disse: não, você está enganado. Ele disse: antes, feliz, 28, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Não tem felicidade, paz, alegria, refrigério, descanso, provisão, nada, absolutamente nada na tua vida, se você não viver e ouvir essas palavras. Ele podia ter ficado lisonjeado. Pô, você viu lá, ó, Maria é privilegiado, José também. Aí todo mundo gritou: feliz a Maria e José. Sabe que te amamentou, Maria e José que te criou. E ele diz: não é isso. Feliz é, felicidade só tem quem caminha comigo do meu lado, fazendo o que eu mando, o que eu peço. Se a gente sabe obedecer chefe, obedecer patrão, obedecer a lei do trânsito,
obedecer o protocolo da Covid. O que é o nosso problema que não podemos obedecer ao nosso Pai? Então, a gente tem que ter muito cuidado para saber agora aonde é que a semente está sendo lançada. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus Cristo, para que a semente que você recebeu nesta noite, você coloque ele em prática. Você ama Jesus? Irmão, qualquer pessoa que você perguntar aí fora, que não seja cristão, até o pior assassino, se perguntar para ele se você ama Jesus, ele fala, eu amo. Mas no que consiste esse amor? O que é que esse amor quer de mim? João capítulo 14, no versículo 23, ele diz, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará também. E nós e ele faremos morada nele. E nós viremos e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Tudo isso eu lhe tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro Espírito Santo, aqui o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas, ou seja, nós dependemos dele. E ele fará lembrar tudo o que foi dito. Deixo a paz, e a minha paz o dou. Não dou como o mundo dá. Não perturbe o seu coração e nem tenha medo. Se alguém me ama, me obedece. Você ama Deus mesmo? Você quer saber, sabe qual é o parâmetro que nós podemos dizer e afirmar que nós amamos ao Senhor? É quando nós obedecemos. É quando nós ouvimos essa semente e a gente obedece. E sabe quem ajuda a gente a fazer isso? Que a gente não consegue sozinho, não. É o Espírito Santo. Sabe como? Simples assim. Você tem um comportamento que você sabe que não é de Deus. Uma atitude, um negócio que fica aqui dentro, umas coisas que a gente traz de lá do passado. E você identifica e fala assim, Senhor, eu quero mudar. Mas eu não consigo. Eu ouvi hoje que para ser feliz eu tenho que obedecer. E que eu só posso dizer que eu te amo de verdade quando eu pratico essa palavra. Caso contrário, eu estou mentindo. Eu não amo. Então me ajude. Eu quero abençoar a sua vida nesse momento e orar com você. Porque eu creio e sei que Deus pode fazer uma mudança na sua vida ainda hoje. Quem me ama, me obedece. Aquele que me ama, mostra que ama. Como? Através do Espírito Santo e mudando de vida. E Satanás vai chegar e não vai mais sufocar a semente. Você vai ter para você e você vai ter para outros, como diz essa palavra. Isso chama-se cura e libertação. Receba em nome de Jesus. Eu gostaria que você na sua casa fechasse seus olhos. Eu vou orar por você. E pedir que o amor de Cristo, que a libertação do Pai caia aí sobre a sua vida. Venha com uma unção de transformadora, libertadora, aonde você estiver, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Te louvamos nessa noite, Pai Santo e Soberano. Te rendemos graças e te rendemos louvores pelo teu grande amor. Pedimos perdão em nome de Jesus, porque nós temos sido bons ouvintes, mas não praticantes. E como já foi falado aqui, nós repreendemos em nome de Jesus todo espírito roubador da palavra e da mensagem. Que as sementes que têm sido lançadas no nosso coração, a partir de mim, eu me coloco nessa noite também assim. Ó Deus amado, que seja, Pai amado, não seja sufocada e nem roubada pelo inimigo.
mas que ela caia na terra do meu coração e multiplique 100 por 1. Porque a felicidade de uma pessoa que te conhece, ela consiste em obedecer a tua palavra. E a manifestação do teu amor obedecendo esta palavra, Senhor. Porque a felicidade das pessoas não estão nas outras pessoas, não estão nas coisas. Meu Deus, nós reconhecemos isso. Tem misericórdia de nós, porque nós entendemos nessa noite que feliz é aquele que ouve e obedece, que os que te amam praticam a tua palavra. Deus nos ensina a viver essa essência, nos ajuda nas áreas que nós não conseguimos, Pai. E pelo poder do nome do sangue de Jesus Cristo, declaramos agora que toda a força do inferno, toda a opressão, toda a mentira, toda a cegueira espiritual, que saia, caia as escamas dos nossos olhos, coloca um filtro no nosso ouvido para ouvir a tua voz, tira a dureza do nosso coração, dá-nos a sensibilidade de ouvir a tua voz. Somos a tua casa, Espírito Santo, morada do Senhor. Somos a imagem e a semelhança de Cristo na terra. E nós temos o Senhor aqui em nós para nos direcionar e nos dirigir. Nessa noite, em cada casa, em cada lugar. E aonde essa mensagem chegar, todo cativeiro seja quebrado agora em nome de Jesus Cristo. Toda prisão espiritual, todo desânimo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Pessoas que estão buscando refúgio em outros lugares. Ó Deus amado, eu te peço agora que o Senhor vai resgatar. Dá ordem aos teus anjos a respeito desta mulher, deste homem. Seja resgatado da balada, da bebida, da droga, Senhor. Que desviaram dos teus caminhos, que estão prostrados numa cama. Ó Deus, de portas fechadas, não tenho vontade de levantar da cama. Eu me levanto agora como intercessora dessas pessoas. Em nome de Jesus Cristo. Eu peço, dá ordem aos teus anjos e arranca desse lugar de morte, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor reative, reavive essa semente que foi lançada, gera saudade nesses corações, saudade do Senhor, saudade da tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, e que a glória do Senhor resplandeça sobre cada uma dessas pessoas. Que a luz do teu Espírito ilumine as trevas do coração da tua igreja, daqueles que necessitam nessa noite. E que a semente brote. E que tenha frutos, frutos e frutos, não só para si, mas para os outros que necessitam, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus te abençoe grandemente. E eu declaro e profetizo que você não seja somente o ouvinte nessa noite, mas que essa palavra cause um efeito de poder, porque você vai precisar dela. Tenha certeza disso. Se Deus está falando é porque você vai precisar dela. Levanta e vai na força do teu Deus. Deus te abençoe. Logo, logo a gente está aqui reunido pela fé em nome de Jesus. Fiquem na paz. São